Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Todos encontraram? Diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome, outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Querido, uma coisa que eu quero falar aqui nesse texto, principalmente, hoje nós vamos ceiar, daqui a pouco tem a nossa ceia, e a palavra que Paulo está se referindo aqui à igreja de Corinto, havia um contexto, e esse contexto é que havia pessoas ricas e pessoas pobres, pessoas que não tinham condições de levar o mínimo para poder se alimentar nas grandes reuniões, nas reuniões que eles se organizavam. E tinha aqueles ricos que levavam seus alimentos, levavam seus vinhos, ao ponto que o apóstolo Paulo diz que ele não se alegrava com aquela reunião, porque naquela reunião havia diferenças. Havia heresias, havia pessoas isoladas para um canto, outras para o outro, pessoas que não estavam se importando com nenhuma, com a outra. Então essas pessoas, no momento de cearem, eles comiam seus próprios alimentos. Eles não esperavam as outras pessoas chegarem ou as pessoas se servirem. A exemplo disso, nós temos aqui uma ceia aqui, daqui a pouco, e se nós, os primeiros que chegassem aqui para se alimentar, fosse um jantar, ou fosse uma refeição do meio-dia, o almoço, se eu chegasse primeiro e começasse a me servir, e de repente fosse chegando mais pessoas, primeiramente na nossa cultura não seria educado. Você recebendo as pessoas, comendo na frente delas, não esperando com que elas se servissem primeiro, ou até falando a elas assim, bom apetite, vamos comer juntos, Seria um princípio também de educação na nossa cultura hoje. E naquele tempo também não era tão diferente, mas as pessoas levavam lá, cada um levava lá o seu cordeiro, levava lá o seu alimento, levava o seu vinho, se embriagavam, outros comiam demais, se empanturravam, e havia pessoas em necessidade. Então não havia aquela comunhão. Mas o que o apóstolo está mencionando aqui? Gente, é uma característica nossa, da nossa sociedade hoje, que nós estamos vivendo, essa questão da solidão. E quando você fala de solidão, as pessoas já começam a chorar. Porque a solidão, ela tem alcançado as pessoas, elas têm, assim, colocado em cárceres emocionais. Eu tenho atuado hoje dentro da clínica, atendendo meus pacientes, e dos grandes questionamentos que nós temos ali dentro, daquele quadrilátero, do ouvir, é a tal da solidão. Onde uma sociedade hoje está caminhando para esse lugar. E essa solidão, ela vem marcada do egoísmo, do olhar apenas para si, olhar para dentro de si. E nesse olhar para dentro de si, nós estamos esquecendo as pessoas que estão à nossa volta. Daí nós temos pessoas em solidão dentro de uma congregação. As pessoas que estão preocupadas apenas com o seu útero, preocupadas apenas com o seu umbigo, com o seu único problema.
Você vai ao shopping, e é um lugar de muita gente. Agora, recentemente, eu tive ao shopping, eu fui assistir um filme, e ali eu estava observando os jovens, eu estava observando os grupos de pessoas, e eles não conversavam, eles não dialogavam, eles não estavam dialogando um com o outro, assim, na fila, ou até mesmo sentados, lanchando, eles estavam com seus celulares na mão. O objeto celular era um objeto que roubava o diálogo entre eles. E essas pessoas cada vez mais vão buscando seus próprios interesses. Outros estavam jogando, passam horas e mais horas no mesmo espaço, mas cada um está ali fazendo o seu jogo, fazendo a sua aventura, fazendo ali, buscando seus próprios prazeres, seu próprio desejo, e ali você está ali perdido. Nós perdemos a questão do diálogo, do sentar, do relacionar-se com as pessoas. E quando a gente não se relaciona, quando a gente não senta com as pessoas para saber qual o problema que ela tem, qual o caminho que ela está tomando, o que eu posso te ajudar, onde eu posso entrar na história da tua vida, onde eu posso contribuir para que você e eu, para que nós possamos ajudar um ao outro, até que ponto nós podemos ajudar um ao outro. Então as pessoas estão buscando a solidão. Então hoje você vê um lar em solidão, você vê uma cama, 2 deitados em solidão, você vê uma escola, multidões no pátio, correndo de um lado para o outro, pessoas em solidão. Então investindo cada vez mais na solidão. Agora, o que isso é tão preocupante para nós? Por que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, isso eu não vos louvo, eu não me agrado com isso? Porque quando você fala em ajuntamento, primeiramente tem que haver relacionamento. Não pode ter ajuntamento como grupo. A exemplo disso, lá na rodoviária do Plano, vamos colocar isso aqui lá. Você vê aquela multidão lá, e cada um faz uma fila em cada parada. Só que um vai para o Gama, outro vai para Sobradinho, outro vai para Taguatinga, outro vai para Recanto das Emas, outro vai para o Pessu. Cada um vai para o seu destino. Ali está um ajuntamento de pessoas com destino diferente. Ali são grupos de pessoas. Agora, quando nós estamos na igreja, a igreja é um grupo de pessoas, sim, são famílias diferentes. Mas agora nós temos um só alvo aqui dentro. Nós temos aqui buscar um só propósito aqui dentro. Nós temos aqui juntos para que um ajudar o outro na sua espiritualidade, na sua condução de vida, no seu relacionamento, nas dificuldades que você está enfrentando. E quais são as dificuldades que nós enfrentamos, irmãos? Várias. Dificuldades, necessidades físicas, necessidades sociais, de emprego. Muitas vezes há uma pessoa que está desempregada dentro do corpo da igreja. Será que nós estamos sabendo quem está desempregado na nossa igreja? Será que nós estamos sabendo quais são as pessoas que estão podendo botar uma mistura, uma carne, um franguinho, botar um pouquinho ali no seu arroz, no seu feijão? Será que nós sabemos isso aqui dentro? Ou as pessoas têm vergonha de falar das suas necessidades? Ou as pessoas têm vergonha de se expor, de colocar assim, olha, pastor, lá em casa está faltando gás, lá em casa está faltando energia, eu tenho tomado banho sem chuveiro, sem aquecimento. E eu já ouvi isso, irmãos, de pessoas da nossa igreja. De pessoas assim com vergonha e falar assim, pastor, tem 3 semanas que lá em casa não paguei a conta de energia, nós estamos tomando banho em determinado horário para que a água fique mais quente por causa do dia, do sol, da caixa. E isso mexe com a gente. Por que não falou no início? Vergonha, pastor, vergonha. Porque a necessidade vai apertando, e quando você chega na UTI da necessidade, é que você se expõe para a pessoa, e aí você escolhe uma pessoa de confiança, você olha para a cara do irmão, da irmã, será que é aquela pessoa de confiança? Porque eu vou abrir o meu coração para poder falar das minhas necessidades, para poder encontrar uma pessoa que queira me ouvir. Hoje está tão difícil você escolher uma pessoa para te ouvir. Hoje está tão difícil você escolher uma pessoa para você abrir seu coração e poder colocar o seu coração ali à mesa para poder sentar com ela e falar com ela o que você está passando. Quantas pessoas estão em necessidade? Quantas pessoas estão vivendo em solidões? Quantas pessoas precisam de um acolhimento? Precisam de pessoas, não são profissionais, unicamente profissionais da área da psicologia ou de aconselhamento. Não, são pessoas que amam pessoas,
que estão preparadas para ouvir. Então, essas pessoas que Paulo está dizendo aqui, que a congregação, a igreja, ela precisa, antes de tudo, reconhecer o que ela está buscando. Hoje a gente pega aqui pelas redes sociais, o grande desafio hoje das redes, você já viu que hoje você pega nas redes, as pessoas estão idolatrando a si mesmas. Muitas vezes está tirando uma selfie, aí você vê uma selfie, só ela. Aí as pessoas vão olhando para as selfies, vão ver as selfies, fulano, é fulano, é fulano. E aí quer botar uma selfie melhor do que a outra, ou seja, uma selfie é uma fotografia sua. Botar uma fotografia sua, aí você quer uma fotografia melhor do que aquela, você vai voltando, vai voltando, vai voltando. Hoje o grande desafio é negar a si mesmo. Esse é o nosso grande desafio hoje. Negue-se a si mesmo. Por quê? Nós estamos vivendo uma overdose de nós mesmos. Nós estamos vivendo uma overdose nossa. Tudo é nosso, tudo gira em torno de nós. O nosso mundo, o nosso sentimento, o nosso valor, as nossas crenças. E nós não abrimos mão para poder crescer no coletivo. Nós estamos crescendo no individualismo. E o individualismo é perigoso. Muito perigoso. Porque muitas pessoas estão perdendo o caminho que já foi traçado por Jesus. Elas estão saindo da rota, estão saindo daquela linha, estão aí, elas estão aí em alto mar, não sabendo para onde prosseguir. Porque se perderam. Perderam a bússola. Perderam a direção. A Bíblia está falando sobre essa direção. Porque elas estão olhando somente para a sua vida pessoal, para o seu coração. Como cristãos, hoje a gente precisa repensar, como disse o apóstolo Paulo, antes de você comer deste pão e tomar desse cálice, por que ele estava mostrando aquilo? Muitas vezes nós criamos ritos para comer do pão, tomar do cálice, e colocamos algumas receitas, né? Olha, para você comer do pão, você tem que ser batizado, para você comer do pão, tem que passar pelo neocatecumenato, pelo estudo bíblico, pela escola bíblica, e nós criamos um monte de coisa. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o homem deve examinar-se a si mesmo. Será que eu tenho me negado em função do outro? Será que eu tenho abastecido mais os outros do que primeiramente a mim? Porque se eles comiam antes das pessoas chegarem para comer, ou que não tinham para comer, eles estavam olhando primeiramente para eles. A minha vida hoje tem mais importância do que a vida do meu irmão? Muitos de nós não precisaríamos estar aqui. Mas estamos aqui porque Deus nos chamou. Muitos de nós poderiam estar na nossa casa agora. Com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Vocês poderiam estar lá, a gente poderia estar em casa, assistindo Fantástico. Poderíamos estar. Mas Deus tem um plano nas nossas vidas. Deus nos colocou como instrumento das mãos dele. Deus nos colocou como um propósito na mão dele. Quantas vezes já fiz oração a Deus e falando, abrindo meu coração? E quantas vezes eu me neguei a orar naquele momento, porque eu sabia que Deus iria me responder e eu não queria ouvir a resposta de Deus? Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes você sabe qual é a resposta de Deus e você cria uma resistência a não querer ouvir a Deus e você cria uma resposta para você? E a gente começa a olhar que, primeiramente, para entender o que Paulo está dizendo da ceia, para que nós pudéssemos examinar a nós mesmos. Ele estava dizendo, olha, não é o pastor que vai julgar você, não é o teu marido que vai julgar você, não é a tua esposa que vai julgar você, não são teus filhos que vão te julgar, ninguém vai te julgar. Ele vai falar assim, olhe para dentro de si e te examina. O maior juiz que nós temos hoje, que vai dar a sentença final, somos nós mesmos. Porque naquele dia, como diz lá em Apocalipse, que nós vamos olhar para aquele justo juiz. Eu pergunto para você hoje, olha para o Supremo Tribunal Federal do nosso país. Você vai olhar assim, não tem ninguém justo ali. Mas quando você olhar para o justo juiz, que a Bíblia está dizendo, você vai olhar para ele e vai falar assim, este é um justo juiz. Ou seja, porque a sentença que vai ser dada, você vai se examinar e dizer assim, ele tem razão.
Eu tive a oportunidade de amar e não amei. Eu tive a oportunidade de ajudar e não ajudei. Eu tive inúmeras oportunidades. Senhor, Tu és o justo juiz. Porque nós não podemos lutar contra a nossa consciência. Você pode esconder de todo mundo, mas a tua consciência, ela vai te bater à noite, ela vai chegar à noite de madrugada e vai acordar você de madrugada, durante o dia, qualquer hora da noite ela vai bater. Quem é? Sou sua consciência. Ela vai mexer com você. E é essa palavra que Paulo está dizendo. Examine-se, negue-se, olhe, veja os exemplos que você precisa. O que você tem feito com a sua vida? O que você tem semeado na tua vida? Você chegou até aqui agora, esse momento. O que você tem semeado na tua vida? Lemos aqui a palavra da semeadura. Abrimos essa reunião com um semeador. Ele lançou uma semente, essa semente, a primeira semente caiu no terreno ali, árido, difícil. Vieram os pássaros e comeram essa semente. É como se alguém chegasse para você e pregasse para você a palavra de Deus. Palavra boa, a semente é boa. O problema não está na semente. O problema está no terreno. Porque a semente é a palavra de Deus. Ela é única. Só que cada um de nós somos um terreno. Uns são mais áridos. A terreno, a palavra bateu, seu coração criou-se uma couraça. Eu até lembro da palavra que eu preguei, da couraça ao coração. Você tinha que quebrar essa couraça. Porque enquanto tiver essa couraça aqui, a palavra de Deus não entra no seu coração, porque você não consegue permitir que Deus mude a sua vida. Porque você escolheu ser dessa maneira e você não permite que a palavra entre. Então essa semente, ela vai ser consumida. Essa palavra, ela não vai ter a força suficiente para mudar você. Outra semente caiu no meio dos espinhos. Sabe aquela pessoa que fica um pé na igreja, outro pé na rua? A pessoa que fica na dúvida, uma hora de Deus, uma hora do diabo, uma hora quer fazer as coisas de Deus, uma hora não quer nada, uma hora se excusa de fazer as coisas que deve fazer e não quer fazer. E quando faz mal feito. E a Bíblia fala, se você faz a obra mal feita, é maldição sobre a tua vida. Diz, maldito o homem que faz a obra de Deus mal feita. Então, quando você estiver fazendo algo para Deus, pastor, mas eu todo dia tenho que botar isso aqui. Coloque todo dia, mas coloque com excelência e 100% da tua vontade, do teu amor, da tua atitude, da tua ação. Mas é só isso, pastor? Só. Eu só quero que você faça isso. Porque quando você faz uma única coisa com 100% de coração, ali está sendo uma semente de Deus. Ninguém vai roubar essa semente sua. Você não vai estar dividido. Pessoas divididas não prosperam. Pessoas divididas não crescem. Pessoas divididas, elas só ficam amarradas, sabe aquele marcapasso, batendo os pés, e ela não consegue sair daquele lugar. E o problema é que a pessoa dividida, ela só afunda. Ela não sobe, ela só afunda. Você já viu a pessoa marcando um passo? Ela vai abrindo um buraco, cada vez mais um buraco, e ela vai criando um abismo dentro de si. Mas a Bíblia vai dizer também que a semente caiu na boa terra. E quando ela cai na boa terra, ela prospera a 100, 60 e a 30. Ou seja, quando a palavra do Senhor ela cria morada e você permite que essa palavra do Senhor seja tão somente palavra de Deus na tua vida, você começa a fazer as coisas que Deus te pediu para fazer. Aquilo que Deus te colocou para fazer. Então você começa a perceber, irmão, não importa o que você esteja pensando agora, mas quando você fala que você é 100% de Deus, o que está no seu coração, o que está no seu coração, Deus por amor a Ele mesmo, não a você, mas amor a Ele mesmo. Ele vai realizar tudo que Ele deseja na tua vida, mas segundo a vontade dEle. E isso que você pode até mensurar, dizer assim, Deus, eu queria dessa maneira. Deus realiza algo para você, que ao final da história você vai falar assim, Deus, era isso que eu precisava, mas eu não sabia como fazer o projeto. É assim que Deus faz nas nossas vidas. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, que você pode passar por qualquer caminho, mas Ele sempre vai deixar algo de escape para você. Sempre vai ter um momento que você vai ter aquele, o discernimento, para que você fique livre daquela situação que você se envolveu. E Deus vai te dar essa resposta no tempo certo, na hora certa, que você vai ter a palavra certa para você fazer.
Quantas vezes e quantos momentos já passei e tá numa situação de fechar um negócio, de conversando com uma pessoa, de repente, dá aquele estalo assim, ó, pum! Parece que eu estava envolvido, de repente, opa, não quero, eu vou pensar, vou orar, deixa isso para amanhã, alguma coisa assim. Por quê? Foi Deus que falou no seu coração. As mães têm isso também. Quando uma mãe fala assim, quando minha mãe vai, eu falo assim, mãe, eu estou fazendo isso, é para ser meu filho, eu estou sentindo aqui no meu coração. Cara, quando a minha mãe fala assim, estou sentindo assim no meu coração, parece que é o sétimo sentido, o sexto sentido, né? Nós temos 5 sentidos. O sexto sentido é o coração de mãe. Quando mãe fala, meu irmão, acabou. Eu vou brigar contra o coração da minha mãe? Filho, presta atenção, você está viajando. Quando eu ia muito para Goiânia, aí minha mãe falava assim, ô meu filho, você está rindo. Minha avó também falava assim, né? Olha que Deus te acompanhe, né? E ela, como era católica, Deus te acompanhe, Maria também, né? Ela sempre falava assim. Aí eu falei assim, vó, estou indo na benção. Ela, ó, meu filho, cuidado, eu tive um pressentimento de acidente. Aí eu já, em espírito, repreendia logo esse acidente, né? Mas aquilo ali, ou seja, é o coração de mãe. Coração de pessoas que amam a gente. Pessoas que contribuem para nosso lado espiritual. São pessoas que Deus coloca na nossa vida, gente. Quantos anjos Deus coloca na nossa vida? E muitas vezes a gente fica pensando que é um anjo lá, um serafim com 6, né? 6 asas, vai chegar assim para você. Não, são pessoas que chegam como um anjo na sua vida. Chega lá uma pessoa, te ajuda, te ensina, colabora você. São anjos que Deus coloca do nosso lado. A Bíblia fala que tem vizinhos, né? Que vale muito mais que irmãos, né? O vizinho próximo, não é verdade? O amigo próximo vale muito mais que o irmão. Eu tenho mais amigos, né? Que estão bem próximos de mim, que muitas vezes meu irmão está distante. Eu levo tempo para não ver meu irmão, mas estou com meu amigo todo dia conversando com ele. Então tem amigos mais próximos que irmão. De sangue. Então percebam que Deus coloca pessoas do nosso lado para nos ajudar. E nós temos que ter sabedoria e entender isso, que essas pessoas estão querendo o quê? O nosso bem. Como é que eu vou saber disso, pastor? Percebam o que eles estão falando e o que ele está abrindo na sua mente, no seu coração, na sua vida pessoal. Quantas pessoas precisam, né? Quantas pessoas? Sexta-feira passada, nós atendemos 2 casais e um deles falou assim, gente, como eu tinha resistência a estar com o psicólogo. Aí a esposa dele falou assim, eu pensava que o psicólogo era só para doido, né? Aí ela olhou para o marido e falou assim, amor, nós não estamos doidos não, né? Não estão doidos não. Aí ele até falou assim, eu queria já pagar umas 10 sessões, porque é tão gostoso estar aqui. É tão gostoso a gente estar ouvindo vocês. Nunca que eu ouvi o que vocês estão falando aqui. Olha só. E eles estão pagando para falar. E a gente só está perguntando. Eles estão falando, eles estão descobrindo. As pessoas estão se descobrindo como pessoas, examinando a si mesmas. Quantas pedras preciosas nós temos dentro de nós e nós não descobrimos. Que você pode fazer mudança diariamente na sua vida. Que você tem muita coisa para falar para as pessoas. Você tem muita coisa para falar para as pessoas. Então Deus, usando o apóstolo Paulo, vai mostrar isso para ele. Que quando nós estivermos aqui 100 anos, é para esse exame que estiver dentro do nosso coração. Será que eu tenho deixado de perdoar alguém? Será que eu tenho deixado de perdoar o meu inimigo? Quem é o meu inimigo? É aquele que não colabora, que não contribui com aquilo que você pensa a respeito de Deus, das coisas de Deus. É o inimigo espiritual. É aquele que não gosta que você ora, aquele que não gosta que você prospera, aquele que não gosta que você tenha uma boa família, aquele que não gosta que você tenha um bom carro. Esses são teus inimigos, são os invejosos. Não olhe para o lado, mas nós estamos cercados de invejosos. Olha para cá. As pessoas, muitas vezes, ela acha assim, o invejoso é aquele que está falando mal de mim. Nem sempre aquele que fala mal de você é o invejoso. Você sabia disso? Nem sempre. Ele pode estar falando que ele olha você como referencial. Ele não tem como se aproximar, ele começa a atacar. Mas lá no fundo ele queria ser igual a você. Mas ele não tem inveja de você. Já outros já não falam, mas sentem lá no coração aquele gosto mimético de ser o outro, né? Destruir o outro. Sabe, aquela coisa destrutiva. Então está naquilo que você sente pelas pessoas.
Eu conheço pessoas, conheço alguns pastores e tal. Eu olho sempre, puxa, queria ter essa palavra, queria ter esse dom que esse pastor tem. Não é nem dom, é o crescimento dele, a leitura, a carga de leitura que ele tem. Eu queria ser assim também. Quantos pastores eu já me espelhei? Quantos pastores eu leio, eu estudo livros, eu faço muita coisa. Então, quantas pessoas já me espelhei? Mas não era inveja. Eu queria ser igual. Chegar próximo. É pegar bons referenciais. Não precisa responder para mim, mas responda para você. Você tem alguém que você gostaria de parecer essa pessoa, de chegar próximo ao que ela é hoje? Como pessoa, como amigo, como amiga. Eu conheço muitas pessoas que eu olho e me espelho para essas pessoas. Porque nós aprendemos, gente, por modelagem. Os nossos filhos aprendem por modelos. Se você é um modelo de um bom pai, de um modelo de uma boa mãe, ela vai olhar e vai falar assim, quero ser igual a minha mãe. Quero ser igual a minha mãe. Nós aprendemos por modelagem. Escolha bons modelos. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode estar no caminho dos ímpios. Não sentar na roda dos escarnecedores. Porque se você sentar, você vai se tornar escarnecedor. Se você começar a ouvir o ímpio, daqui a pouco você está sendo também ali aquela pessoa que vai falar mal do outro. Então ele está dizendo que haja santidade na congregação. Pensar em coisas boas, que edifiquem as pessoas, cresça com essas pessoas. Porque isso vai nos contagiando. Olha que coisa gostosa. Você está num ambiente legal, positivo, daqui a pouco todo mundo sai daqui positivo. Ou seja, porque as coisas são boas. As coisas acontecem com muita alegria. E a gente vai sentindo essa alegria do Senhor. Então, daí, o apóstolo diz, e eu vou finalizar dizendo o seguinte, que há um momento de sentarmos à mesa. E quando a gente senta à mesa, em todas as festas de participação, não quero falar da Maria José nem do Beto, né? Mas todas as nossas festas, está todo mundo junto. Sabe o que é isso? Amor, não é verdade? Agora o Beto não foi, a Maria José não foi, mas aqueles não usam a gente. A irmã Nita também não foi. A irmã Nita não foi. Mas isso não quer dizer que ele não nos ama. Porque aconteceu alguma coisa, foi um imprevisto, né? Mas isso vai estar sempre ocorrendo? Não, a gente vai mudando, irmãos. Né? Tem pessoas que não querem se envolver, se comprometer. A gente tem que dar toda a liberdade. Mas no grupo que nós estamos em santidade, separando-nos e congregando, nós temos que estar juntos uns com os outros. Que as pessoas não deixem de ir, porque não tem dinheiro. Ah, pastor, eu não tenho dinheiro, eu não vou poder ir para a Caldas Novas. Que não seja o dinheiro. Você tem que desejar ir. Você quer ir? Quer. Então vamos nos reunir, vai todo mundo. É assim que nós temos que fazer. A igreja ela tem que se comprometer dessa maneira. E foi tão gostoso dessa festa, né? Que uns não podiam dar isso, dar aquilo. Gente, sobrou. Sabe o que é que sobrou? Mas sobrou não é porque nós calculamos errado, não. É porque quando há a mão de Deus, e quando você põe a mão de Deus, as coisas se multiplicam. Amém? Tem gente que saiu assim, olha, como estão com a barriga estufada, gostosa, né? Tinha gente que eu até encontrei, tá passando mal. Não, pastor, estou aqui só descansando, né? Mas era assim, momentos prazerosos, né? Os irmãos, ó, a próxima festa eu vou botar uma balança na entrada ou uma balança na saída. Amém, irmãos? Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos ter essa palavra no nosso coração. Amém?